E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos começar nossa aula. Vamos fazer uma coisa? Sempre que eu fizer alguma perguntinha rápida para vocês, aí vocês respondem ali no chat, tá? Só assim, ok? Alguma coisa que eu perguntar, para a gente gerar uma dinâmica mais fácil. Combinado assim? Tranquilo? Aí a gente trabalha isso aqui tranquilamente. Acho que o Alfeu já passou para administrador, beleza. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. A nossa aula de hoje, ela vai versar sobre o tema urbanização, beleza? Tudo tranquilo? Deixa eu ficar aqui no cantinho para não atrapalhar. Beleza? Muito bem. Tá todo mundo vendo legal? Tá tudo bacana? Beleza. Beleza. Deixa eu deixar o chat aqui. Vocês estão vendo esse chat aqui? Não, né? Essa caixinha do chat não estão vendo, não, né? Sim, então vou deixar ela minimizada. Tá, vou deixar ela minimizada quando eu perguntar alguma coisa para vocês. Beleza? Então vamos começar. Tema de hoje, urbanização, beleza? Não vamos conseguir esgotar o tema hoje, então hoje, no próximo encontro, a gente continua falando um pouquinho sobre urbanização, beleza? Bom, primeiro a gente vem com o conceito de urbanização, né? Um conceito clássico do que é urbanização. Aqui está uma definiçãozinha bem simples, mas bem direta do que é o processo de urbanização. Então, a gente entende urbanização como sendo um processo de transferência da população das áreas rurais do campo para as áreas urbanas. Como é que a gente chama esse processo? Êxodo rural. Beleza, então esse processo é o que a gente chama de êxodo rural. Legal? Então, sempre que você tem uma migração crescente do campo para a cidade, está acontecendo o processo de urbanização. É um conceito bem simples, tá? Mas é importante saber esse conceito para que a gente entenda e não caia no erro de muita gente dizer assim, só está tendo urbanização quando mais da metade da população do país já vive nas cidades. Não obrigatoriamente. A partir do momento em que inicia esse processo de transferência, esse processo de transferência é crescente, ou seja, assim que o êxodo rural vai se intensificando, você já diz que no país está acontecendo o processo de urbanização. Beleza? Então, o que significa? Se já está acontecendo o processo de urbanização, a tendência é que a população urbana, percentualmente falando, vá crescendo em relação à população rural. E vai chegar um momento em que mais da metade da população vai viver em cidades, mais da metade da população será urbana. Aí o que você diz? Agora esse país já é um país urbanizado, pois mais da metade da população já vive em cidades. Beleza? Tudo bem? Legal? Bacana. Aqui vamos dar uma olhadinha num gráfico mostrando o processo de urbanização no mundo, beleza? Então, aqui a gente tem em vermelho a população que vive em cidades, a população urbana, e aqui em verde a população que vive no campo, a população rural. Tranquilo? População urbana, população rural. Aqui a gente tem a população sendo mostrada no mundo em cada uma dessas barrinhas aqui de 5 em 5 anos. Lembra que de 5 em 5 anos a gente chama de quinquênio, legal? Então, por exemplo, aqui, em 1970, cerca de 35% da população mundial vivia em cidades. Então, cerca de 35% da população mundial era urbana. Beleza? O restante era o quê? Rural. Então, no mundo predominava a população rural em relação à população urbana. Legal? Aí a gente entra aqui no outro quinquênio, 5 anos depois. Veja que aumentou a população urbana no total e diminuiu um pouquinho o percentual de população rural. Então, o que significa? Que entre 1970 e 75, o mundo estava passando por processo de urbanização. Haviam áreas do mundo onde o êxodo rural, a transferência campo-cidade, estava acontecendo. E com a continuidade desse processo, o que a gente percebe? O aumento da população urbana em relação
a população rural, até que a população urbana ultrapassa a população rural aqui em 2015. Vamos botar aqui uma barrinha, uma linha no meio, mostrando os 50%. Ó. Então, veja, ó, aqui em 2010, ó, 2010 é essa barra aqui, mais ou menos equilibrado. 2015, a população urbana já havia ultrapassado a população rural, beleza? E aí a gente faz uma previsão até 2050, legal? Então você vê que a população mundial já é predominantemente urbana e tende a se tornar mais intensamente urbana, chegando em cerca de 70% da população mundial urbana por volta de 2050. Tudo bem? Então, o mundo vem passando por um processo de urbanização. E o Brasil? Como foi esse processo de urbanização do Brasil? Vamos pensar nesse gráfico aqui para o Brasil, beleza? Então, aqui a gente tem a taxa de urbanização brasileira, tá? População urbana em azul, agora rural em vermelho. 1940, 31% da população brasileira vivendo em cidade, 69% vivendo no campo. Então, a gente diz que a partir da década de 40, essa transferência de população do campo para a cidade e êxodo rural, gerando o processo de urbanização, começou a se intensificar. Então, a gente diz que o processo de urbanização do Brasil começou a partir da década de 1940. Beleza? Legal? Diz aí no chat qual o processo, qual o fator, qual o governo da década de 40 e qual foi um fator muito importante para gerar essa urbanização. Quem responde? Pode escrever aí. Qual o fator, qual o processo, qual o governo? Estamos falando de década de 40, quando começa, beleza, governo Vargas, Isabelle, valeu, beleza? E qual o processo que a gente vai ter na era Vargas aí, valeu, Yuri, que vai intensificar esse processo de urbanização? Qual o processo que vai disparar com a era Vargas? Substituição de importações, beleza. Então, a substituição de importações é o nosso modelo de quê? De industrialização. Valeu, Yuri. Tá bom, bacana, legal. Então, é regra, tá? Todo país que se industrializa também se urbaniza. Regra, legal? Todo país que se industrializa também se urbaniza. Bacana? Por quê? Porque a industrialização coloca a cidade no centro, no foco das atenções econômicas. São nas áreas urbanas onde se desenvolvem as atividades industriais. E o setor que vem a reboque da industrialização é o setor de comércio e prestação de serviços, né? Então, à medida que uma área se industrializa, cresce comércio e serviços, que são basicamente atividades urbanas. Então, o processo de industrialização ajuda, né? Induz ao processo de urbanização. Então, a gente vê aqui a marcha da urbanização brasileira. 31% na década de 40, 36% na década de 50, 45% na década de 60 e aqui, ó, 1970, o Brasil já é um país predominantemente urbano. Esse salto aqui, ó, de 45% para 56%, se vocês perceberem, foi um salto de 11 pontos percentuais, né, em apenas uma década. Né? Nenhuma outra década a gente tem um salto de 11 pontos percentuais entre uma década e outra. Aqui é muito importante o governo Juscelino Kubitschek. Tá? Por quê? O governo Juscelino, de 1956 até 1960, e o governo Juscelino Kubitschek ele vai ter uma característica muito grande, que é a construção de rodovias, apesar de todas as críticas que a gente pode fazer a esse modelo de transporte. Mas a construção de rodovias ela vai gerar fluidez no território nacional. O que significa essa fluidez? Vai facilitar a mobilidade de pessoas do país, o que vai facilitar, evidentemente, as migrações internas, o que vai facilitar, dentre essas migrações, a migração campo-cidade, a transferência de população de uma área para outra. Legal? Então, esse é um fator que influencia muito. Além do mais, o governo do Juscelino Kubitschek também deu um impulso industrial muito grande no Brasil. Beleza? E aí a gente foi avançando nessa marcha de urbanização, ano 2000, 81%, ano 2010, 84%. Então, veja que esse salto aqui, percentual, foi de apenas 3%. O que significa? Que o processo de urbanização no Brasil ele já está em processo de desaceleração.
Aí a Isabelle perguntou, o Brasil começa a se urbanizar nos anos 40, mas se torna predominantemente urbano nos anos 70? Sim. Então você pode dizer assim, Isabelle, que a urbanização brasileira, o processo de urbanização começou na década de 40 e que em 1970 o Brasil já era classificado como país urbanizado, pois mais da metade da população brasileira já vivia em cidades. Legal? Então, aqui a gente tem uma desaceleração do processo de urbanização. O crescimento 2000, 2010 foi muito pequenininho, né? Esse crescimento foi bem baixo, por quê? Bom, primeiro que a gente já chegou a um percentual de população urbana bastante significativo, né? Segundo, porque as condições de urbanização elas já não acontecem mais com a mesma intensidade que aconteceu no passado, aquelas condições que motivam o processo de urbanização. Agora a gente tem que esperar o próximo censo demográfico, né, que era para ser feito nesse ano, mas infelizmente foi transferido para o ano que vem por conta desse caos todo que nós estamos vivendo na economia nacional e na economia mundial. Beleza? Aqui vou mostrar para vocês uns mapas, tá? Mostrando o grau de urbanização no Brasil em 1940, tá? Cada pontinho desses aqui verdes, a gente vê uma área com uma boa concentração de urbanização, né? Até 25% da população vivendo em áreas urbanas nesses pontinhos verdes. E à medida que o pontinho vai ficando vermelho e vermelho mais escuro, aumenta o grau de urbanização. Então acompanha aqui os mapas, tá? 1940, olha aqui a setinha, 1940. Eu vou avançando década a década. 1940, 1950. Olha só, vou voltar. Ó. 40, 50. Olha como é que intensificou a urbanização. Década de 60, ó, apareceu o Distrito Federal, nem tinha o DF. Eu vou voltar. Ó. 40, 50, 60. Beleza? Então, aumentou a urbanização. Década de 70, aumentou mais ainda o processo de urbanização. Agora eu vou acelerar, tá? 1980, 1991, porque a gente teve ciência em 91 e não em 90, 2000, 2010. Então, nessa evolução aqui de 40 a 2010, vocês vão percebendo a aceleração do processo de urbanização. Aqui a gente consegue notar uma porção de coisas, né? Coisas bem legais, né? Bom, primeiro, maior concentração urbana na região sudeste. Perfeito, legal? Perceba que a urbanização também ao longo da faixa litorânea, subindo aqui pelo litoral até a região nordeste, ela é mais intensa do que no interior. E a gente percebe também, nesse processo de urbanização, o crescimento do agronegócio no Brasil, né? E o crescimento das cidades que dão apoio a esse desenvolvimento do agronegócio, que são essas cidades que foram crescendo aqui ao longo do interior do Brasil, principalmente na região centro-oeste. Claro que a construção de Brasília também foi um grande incentivador, né? Uma grande mola propulsora para esse processo de urbanização. Outra coisa que a gente percebe na evolução década após década das áreas urbanas, né? A gente percebe também um processo de interiorização, né? Interiorização do povoamento brasileiro. Claro que a maior parte da população ainda se concentra mais nas faixas litorâneas, mais próximo ao litoral, mas esse processo ele vem acontecendo gradativamente. Tranquilo? Tudo bem? Beleza? Fatores da urbanização brasileira, ou seja, fatores que dispararam esse processo de urbanização. Primeiro, o processo de industrialização. Regra, toda área que se industrializa também se urbaniza. Legal? Fatores rurais aqui ó, esses três. Ó. Rurais de altíssima concentração fundiária. Nosso último encontro, a gente falou sobre o índice de higiene no campo, a gente falou sobre estrutura fundiária, estão lembrados? Sobre a concentração fundiária no Brasil, como o Brasil é desigual nessa distribuição de propriedades rurais, né? A pobreza no campo, legal? A mecanização do campo, o processo de industrialização começado na década de 40, ele vai trazer essa industrialização, ela chega através de equipamentos a partir da década de 70 no campo, nas áreas rurais. Aí vem o processo de mecanização que expulsa trabalhador, legal? Então, quando a gente pensa em qualquer tipo de migração, sempre que a gente fala em migração, a gente vai ter os fatores repulsivos e os fatores atrativos. Tudo bem? Legal? Então, a migração está ligada à repulsão de um lugar e à atração de outro lugar. Beleza?
A gente vai medir a intensidade desses fatores repulsivos e desses fatores atrativos. Quanto maior a intensidade desses fatores, maior vai ser o fluxo de pessoas migrando do campo para a cidade. Maior vai ser esse êxodo rural. Tranquilo? Tudo bem? Então, quando você tem fatores repulsivos muito elevados, um país de grande concentração fundiária, na época, década de 40, 50, 60, milhões de pessoas vivendo no campo e sem ter a sua própria terra para poder produzir. Legal? Quando você pensa na pobreza rural, porque muita dessa concentração fundiária no passado, grandes propriedades nas mãos de poucos e que não produziam. Então, elas eram duplamente danosas. Além de não ter além de não sobrar terra para a maior parte da população, por conta da concentração, não produziam, então não geravam emprego para a grande maioria da população, que trazia pobreza, né? E depois, mais tarde, na partir da década de 70, você tem a mecanização tirando emprego de muitos, quer dizer, tirando emprego dos poucos que tinham emprego no campo ainda, né? Você vai ter uma repulsão muito grande. Associado a isso, você vai ter uma atração pelas áreas urbanas, gerada pela industrialização, que vai crescer os setores secundário e terciário e vai gerar emprego. Então, você tem pobreza no campo, falta de emprego no campo e emprego na cidade, ou pelo menos promessa de emprego, e a própria atração que a cidade faz, né? O viver na cidade, né? A ilusão de que a vida na cidade é melhor. Então, você tem fatores atrativos muito elevados e fatores repulsivos muito elevados. O que isso gera? Um fluxo migratório, uma migração êxodo rural campo-cidade muito intensa. O Brasil é um dos países que mais rapidamente, com mais intensidade, provocou esse processo de urbanização por conta de milhões e milhões de pessoas migrando do campo para a cidade. Beleza? A gente pode dizer que o processo de urbanização no Brasil foi muito, mas foi muito intenso mesmo. Legal? Uma coisa que eu queria falar com vocês que é muito importante. A industrialização, ela gera o processo de urbanização. Beleza. Então, se você não tiver industrialização, você não tem urbanização? Errado. Hoje, a urbanização avança com muita força em países africanos, por exemplo. Tudo bem? E lá, nesses países africanos, você não está tendo o processo de urbanização. Então, você não está tendo aqui essa atração. Isso não está acontecendo. Mas a repulsão no campo é muito intensa. Tá? Repulsão pela pobreza, repulsão pela concentração fundiária, repulsão pelos conflitos étnicos tribais nas áreas rurais, no caso africano. Então, a repulsão ela é tão alta que acaba gerando essa migração não por fatores atrativos associados com a cidade, mas sim como fuga, né? Como válvula de escape, rota de fuga à cidade, que tem sido em muitos países africanos. Tranquilo? Tudo bem? Beleza? Alguém quer fazer uma pergunta? Dá um ok se está tudo bem? Como é que estão as coisas? Beleza? Vamos lá? Bacana. Deixa eu... eu nunca acerto isso aqui, gente. Fiz besteira, né? Para variar. Mas beleza. Alguém querendo falar alguma coisa? Não? Não? Vou continuar, tá bom? Beleza? Tenho aqui uma perguntinha aqui no chat. É só o professor ruim de computador mexer. Tem a pergunta aqui da Maria Natália. A urbanização do litoral está relacionada ao turismo? Não, não. A urbanização do litoral ela não está ligada ao turismo. Quando a gente fala assim, de uma forma bem genérica, tá, Natália? De forma bem genérica, não. Não foi o turismo que gerou esse processo de urbanização. Mas a concentração urbana ao longo do litoral, por processos históricos, tá? Por processos das capitais estarem mais próximas ao litoral, por exemplo, e com o belíssimo litoral brasileiro, acabou incentivando a atividade turística. Então, uma coisa veio depois da outra. Bacana, beleza. O Yuri fez a seguinte pergunta. O que são cidades macrocéfalas? Eu respondo daqui a pouco, tá bom, Yuri? Beleza? Que a gente vai falar sobre isso. Beleza? Bacana, valeu. Muito bem, vamos dar continuidade. Olha aqui esses dados aqui, tá? Segundo o IBGE, cidade grande são todas aquelas cidades com mais de 500 mil habitantes. Cidade média, 100 a 500 mil habitantes. Cidade pequena, a menos de 100 mil habitantes. E vai, menos de 50, menos de 10. A gente tem as subcategorias de cidade pequena, né?
As cidades grandes no Brasil, com mais de 500 mil de habitantes, hoje abarcam 30% da população brasileira que vive em cidades, tudo bem? E são poucas as cidades grandes no Brasil, e essas poucas cidades grandes conseguem abrigar cerca de 30% da população urbana do Brasil. Primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente tira daí, que o processo de urbanização do Brasil foi metropolizador, foi uma urbanização metropolizadora. O que quer dizer isso? Concentrou muita gente em um número pequeno de cidades. E esse número pequeno de cidades, essas poucas cidades cresceram tanto que se tornaram verdadeiras metrópoles, grandes cidades com mais de 500 mil de habitantes. Tudo bem? Legal. Outro fenômeno aqui no Brasil. As cidades médias de 100 a 500 mil habitantes abarcam hoje 27% da população urbana do Brasil. E esse percentual é o que mais cresce hoje. Atenção, esse é o percentual que mais cresce hoje. Mais ou menos no início da década de 70, as cidades médias não chegavam a abrigar nem 10% da população urbana brasileira, e hoje já está em 27%. O que significa isso? Que muitas cidades pequenas ultrapassaram a marca de 100 mil habitantes e se tornaram cidades médias. Então, a gente está tendo um processo de cidades pequenas virarem cidades médias. E algumas médias já viraram, inclusive, cidades grandes nos últimos 30, 40 anos. Legal? Tudo bem? Então, é um fenômeno importante, que é o poder das cidades médias. E esse poder das cidades médias hoje está gerando um novo processo no Brasil, uma inversão do passado. Tá? Se a história da urbanização brasileira foi marcada por um processo de concentração em poucas cidades, gerando uma urbanização metropolizadora, beleza? A tendência hoje é que essas cidades grandes não atraiam mais como no passado. Tudo bem? Porque elas estão macrocéfalas, como o Yuri disse, daqui a pouco a gente define melhor. Elas estão superlotadas, elas não geram mais atratividades como no passado. Legal? Então, hoje, a população que ainda migra do campo ou que vai buscar novas oportunidades saindo das cidades pequenas, não procura mais as grandes cidades, procura cidades medianas, porque ali as oportunidades são cada vez maiores, tudo bem? Geralmente são cidades com uma qualidade ambiental melhor, com mais segurança, com custo de vida mais baixo e que estão crescendo economicamente. É a força do interior, né? É a força dessas cidades médias. E uma das coisas, um dos motores disso tudo é o agronegócio, né? A gente chama de cidades do agronegócio, aquelas cidades que dão apoio a todo o desenvolvimento da produção agropecuária do interior do Brasil. Legal? A gente pode citar Barretos, por exemplo, a gente pode citar Unai, a gente pode citar Uberlândia, Uberaba, a gente pode citar Ourinhos, Marília, Sinop, no Mato Grosso, Sorriso, no Mato Grosso, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e inúmero número de cidades. Né? O que essas cidades têm? São as cidades de apoio para a produção rural, né? A produção de soja crescendo, a produção de milho, de algodão crescendo. Então, essas cidades são onde estão os bancos, essas cidades onde estão as escolas, essas cidades onde estão as agropecuárias, as concessionárias de máquinas agrícolas, entendeu? Então, essas cidades crescem, né? Economicamente, se crescem economicamente, se tornam ativas, né? São cidades que a economia está crescendo, então precisa de médico, precisa de engenheiro, precisa de administrador, precisa de contador, precisa de gente para trabalhar no comércio, precisa de fisioterapeuta. Então, elas geram emprego e isso atrai migração em direção a elas. Legal? Por isso que a gente tem esse fenômeno de crescimento das cidades médias. Beleza? Tudo bem? Legal? Bacana. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Aqui só alguns dados para vocês terem algumas curiosidades aqui, né? Aqui nós temos as 10 cidades com o maior número de habitantes no Brasil. A cidade mais populosa do Brasil, São Paulo, com 12 milhões, né? E segundo, Rio de Janeiro, 6 milhões, e Brasília, contando o Distrito Federal todo, não em torno, não a área em volta do DF. 2 milhões e 974, 3 milhões de habitantes, legal? Seguido Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, legal? E, por outro lado, as cidades menores no Brasil, a menor de todas, Miguel Leão, com 1.250 habitantes, União da Serra, 1.192, Uru, quer dizer, cidades muito pequenininhas, né? Cidades minúsculas, legal?
Beleza. Como uma cidade cresce, né? Uma cidade cresce de duas maneiras, né? O crescimento horizontal, que a gente chama de horizontalização, então a cidade vai ocupando mais espaço, ela vai crescendo, novos bairros vão sendo agregados, né? E o crescimento vertical, né? Prédios, a verticalização, beleza? Tem cidade que cresce mais intensamente de forma horizontal, outras mais intensamente de forma vertical, ou às vezes até a um equilíbrio, tá? Vamos falar desses dois processos. Começamos com a verticalização, beleza? Então, o processo de verticalização, cada vez mais prédios. O que isso vai trazer para a gente? Aumenta a densidade demográfica, ou seja, aumenta o número de habitantes por quilômetro quadrado. Legal? Tem uns urbanistas aí no mundo, uns urbanistas, que estão, inclusive, defendendo a ideia de que as cidades sejam cada vez mais verticalizadas. Qual é a alegação deles? Que as cidades mais verticalizadas são cidades que facilitam a mobilidade, né? Facilitam o trânsito das pessoas, porque as coisas estão muito mais perto, né? Isso só vai acontecer se você tiver um sistema de transportes muito legal, né? Metrôs, bondes, para poder se transportar, né? Para poder se locomover. Se você pensar em Brasília, por exemplo, o Distrito Federal, a área mais verticalizada é Águas Claras, e a gente sabe o caos, né, que é o trânsito dentro de Águas Claras por conta da dificuldade de ter sido feito aí um processo de qualidade, né, no transporte. A verticalização também gera problemas ambientais, com destaque para o agravamento das ilhas de calor, né? O que são as ilhas de calor? São as áreas mais quentes dentro, né, de uma área urbanizada, legal? Então, se você pegar esse gráfico aqui, essa figura, ela mostra uma área rural, temperatura média, bairros residenciais, bairros comerciais, o centro da cidade mais quente, né? Aí aqui a temperatura diminui, no subúrbio ela sobe um pouquinho, legal? Aqui no parque ela fica menor, no subúrbio ela cresce, tá legal? Aqui a gente tem isotermas, linhas que ligam a mesma temperatura, né? A mesma média de temperatura. Então, aqui a gente tem a área rural, aqui em volta, tá vendo? E aqui no centro, a área urbana, onde a temperatura é maior. Beleza? Vamos usar muito São Paulo, tá? Por ser a mais importante cidade do Brasil, né? A maior cidade do Brasil. Esse aqui é o mapa térmico de São Paulo. Então, esse aqui é o município de São Paulo, beleza? E aqui no município de São Paulo, a gente tem aqui as áreas mais quentes, né? As áreas com maior temperatura em São Paulo. Então, aqui a gente tem as áreas mais centrais em São Paulo, aqui as áreas mais distantes do centro, consequentemente, as áreas de menor temperatura. Dá até para arriscar, pessoal, que isso aqui seria tipo uma Avenida Paulista, né? Centro financeiro de São Paulo. E que aqui pertinho, onde a temperatura vai caindo bastante, é mais ou menos o Parque do Ibirapuera, né? Onde a vegetação, né, aumenta, diminui aí as temperaturas médias, tá? Então, o processo de agravamento das ilhas de calor é um fenômeno muito ligado a esse processo de verticalização. Por que isso aí acontece? Primeiro, porque você tem uma grande concentração de prédios, aí dificulta, evidentemente, a circulação do vento. Segundo, que essa grande concentração urbana, nós temos veículos automotores circulando, e cada veículo automotor é uma fonte de calor, né? Os motores estão irradiando calor. E tem uma outra coisa que a gente chama de albedo. Já ouviram falar em albedo? Já caiu inclusive no último Enem. Albedo é o índice de reflexão da radiação solar, tudo bem? Quanto maior esse índice de radiação, menos a área aquece. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vou tentar fazer um ponteiro para fazer aquelas coisinhas meio feias aqui, tá? Imagina aqui a superfície, tá? Então, a gente tem a radiação solar chegando aqui, beleza? De 100% da radiação, que é um zero, tá? De 100% da radiação solar que chega, um percentual X é absorvido essa radiação solar e outro percentual é refletido, né? Essa reflexão é o que a gente chama de albedo. Albedo é a reflexão, tá? Não sei escrever assim não, mas está indo, tá? Albedo. Beleza? Legal? Então, essa reflexão aqui, ela está ligada a
a cor da superfície. Então, o que acontece? Nas áreas urbanas, a gente tem muitas cores mais escuras, né? Principalmente o preto por conta do asfalto, né? Então, o que acontece com o preto? Você tem uma reflexão muito baixa. A reflexão, o albedo, é cerca de 5%. Ou seja, dos 100% de radiação que chega, 95% é absorvido. Então, absorve muito calor. Se absorve muito calor, essa superfície que absorveu muito calor irradia muito calor. Como reflete pouco, você automaticamente tem um albedo baixo. Se você tem um albedo baixo, você tem muita absorção. Se você tem muita absorção, você tem muita irradiação de calor. Legal? Pensa diferente. Vamos pensar assim na neve, né? Na neve, é branco, né? No branco vai refletir mais? Vai. Então, no branco, você vai ter um albedo, vou chutar aqui, tá? Mas é quase isso, de 95%. Então, dos 100% que chega, só 5% absorve. E esse 5% que absorve é o tanto que aquece. E o tanto que aquece é o tanto que irradia de calor. Irradia pouco calor, evidentemente, a superfície passa a ter, a área passa a ter uma temperatura menor. Então, o albedo maior nas áreas urbanas, principalmente por conta do asfalto, incentiva aí o processo de aquecimento, de formação de ilhas de calor. Legal. Qual é a diferença entre aglomeração urbana, área urbana e centro urbano? Tá. Aglomeração urbana é qualquer área, né, onde você tem a população urbana, né? Área urbana é a Sérgio, nós área... temos só mais 3 minutos, beleza? Mentira. Dá para estender, não? Só se eu abrir outra conversa. Eita. Não, então eu vou terminar aqui com eles. Vou só responder essas perguntas e vou terminar, tá bom? Abre outra aí. Beleza? Beleza. Então, olha só. Aglomeração urbana, né, quando qualquer tipo de concentração de população vivendo em cidades. É uma aglomeração urbana. Existem as grandes e as pequenas aglomerações urbanas, tá legal? Só um detalhe, tá? Muitas vezes em vestibular, quando eles usam esse termo de aglomeração urbana, quase que usa por prática, né, por cotidiano, né, falar em aglomeração urbana, se referindo às grandes aglomerações urbanas. Então, às vezes o cara nem fala grande aglomeração urbana, fala as aglomerações urbanas. É um erro conceitual, mas é comum de acontecer, inclusive em prova de vestibular. Área urbana, toda área que não é rural. Beleza? Legal? Toda área onde a gente tem uma concentração de comércio, casas, né, contíguas, muito próximas. E centro urbano é o centro da cidade. Legal? É a parte central da cidade, é o centro urbano. Beleza? Legal? Cuidado também que às vezes você pode ter essa referência centro urbano em determinados contextos, falar assim, os centros urbanos no Brasil, então ele está falando uma referência às cidades. Então você pode ter essa dupla interpretação. Tranquilo? Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Não? Eu acho que vai dar para a gente avançar mais um pouquinho ainda. Vamos avançar mais um pouquinho? Em 2 minutos. Pelo menos começar aqui com o processo de horizontalização. Vamos lá? Horizontalização. A cidade vai crescendo lateralmente, né? Então, isso pode produzir um fenômeno que a gente chama de conurbação. O que é conurbação? Quando 2 cidades crescem tanto que encostam uma outra, né? Se encontram uma com a outra. Beleza? Legal? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Imagina com boa vontade que aqui a gente tem 2 áreas urbanas, a divisão municipal entre elas, tá? Próxima aula a gente vai ver esse conceito de município. E com o passar do tempo, essas cidades vão crescendo lateralmente, vão se alargando, né? Vão crescendo horizontalmente. E esse crescimento horizontal pode fazer com que elas se encostem. Aí a gente chama isso aqui de processo de conurbação, beleza? Aqui uma foto aérea mostrando a divisão do município, tudo bem? Do lado de cá uma cidade, vamos chamar de cidade A, do lado de cá outra cidade chamada de cidade B. Essas 2 cidades se juntaram. O que é importante saber aqui? O fato delas terem se juntado significa dizer que essas cidades, elas viraram uma cidade só? Tornou-se uma cidade só? Não. Continuam sendo cidades diferentes. Cidade A com prefeito A, cidade B com prefeito B, legal? Elas estão apenas juntas no espaço, tá? Se juntaram, se confundem. Quando você tem um cidadão andando aqui e atravessa para cá, ele nem percebe a mudança da cidade, mas ele mudou
de cidade, legal? Então, esse processo a gente vai usar bastante, né? Fala bastante sobre o processo de conurbação. Por quê? Porque o processo de conurbação é um processo que vai acontecer muito na formação das regiões metropolitanas. E o processo de regiões metropolitanas é muito importante da gente estudar, porque são nas regiões metropolitanas onde a gente encontra as maiores macrocefalias. Aí não deu tempo de chegar lá. Respondendo ao Yuri, macrocefalia urbana é quando a cidade está superlotada, inchada, é quando ela tem mais população do que ela tem de infraestrutura. Então, quando a cidade tem mais população do que infraestrutura, aí vem todos os problemas, né? Explodem todos os problemas. Problemas de saúde, problemas de segurança, problemas de mobilidade urbana, problemas de segurança, problemas de saneamento, etc. Isso está ligado à macrocefalia urbana. Tem aqui mais uma perguntinha. O DF em torno está em processo de conurbação? Sim, sim. Já há conurbação entre áreas do DF e áreas do entorno do DF. Eu vou mostrar esse mapa para vocês também. O nosso tempo está acabando, tá bom, gente? Foi curtinho, mas eu espero que tenha ajudado vocês. Eu vou mandar